vamos pular um pouquinho, vamos esquentar aqui o clima. O que tu me disse que está acontecendo aí com o PL aí? Que eu sei que tu tem um puxadinho aí junto com o Joel aí, que tá acho que ele tá na diretoria, ele e o Estevão. E eu tô sabendo que até o nosso governador aí tá te dando um ok aí para uma futura oportunidade dentro de São João. Eu tive primeiramente, um convite de um amigo do meu tio, que eu não sabia quem era, certo? Daí depois aqui o Estevão me convidou, que é o presidente do partido, certo? O Joel também já vinha conversando comigo e tal. E depois fiquei sabendo que esse amigo do meu tio era o então deputado estadual, certo? Carlos Humberto. Vice-prefeito de Balneário Camboriú. Daí ele veio, vamos se filiar no PL e tal, tu tens um jeito meio político, tu é o perfil que a gente quer, tal. Preferi deixar meio assim, naquela época. As coisas foram acontecendo, certo? Sempre tive meio que um pezinho dentro da política, sempre gostei, tá? Mas como eu tinha amigo meu dentro do PMDB, e daí eu disse, pô, se eu for pro lado do PP, a turma do PMDB vai ficar braba. E eu tinha mais uns 4, 5 amigos no lado do PP, que se eu for pro PMDB, a turma do PP vai ficar brava comigo. Então vou deixar quieto. Nem cola branca, nem cola preta. Aconteceu o PL, certo? Cola verde, amarela e azul. Então foi a oportunidade que eu tive, fui bem recepcionado, eles na hora falaram para mim se eu quisesse entrar no partido, seria talvez um pré-candidato, né? Seria o pré-candidato deles a prefeito. A aposta deles, gente, foi grande então. Tive uma conversa com o governador, a equipe dele, que também viam eu como um pré-candidato, começamos a trocar uma ideia e o negócio está acontecendo, está fluindo, não posso reclamar. Certo? Nosso partido, a gente está se dando muito bem. Na verdade, eu gosto de acompanhar não só você, mas algumas outras pessoas dentro de São João Batista e dentro dos meus olhares para a tua pessoa, eu vejo que tu está participando bastante de encontros, reuniões do PL, novas pessoas que estão se filiando ao partido e tal. Teve encontro até teu com o filho do Bolsonaro, o 04, né? 04, lá em Nova Trento, né? Tem teve foto. Teve a convenção, fui convidado. Claro que eu fui lá, não podia deixar de prestigiar, né? Que ele veio aqui e tal. Até porque vejo o Bolsonaro, o pessoal falar do mito. Eu tenho uma certa impressão do povo, nosso povo, que é um povo conservador, né? Grande maioria. Por que tem esse apreço pelo Bolsonaro, né? Eu fui criado pelo meu avô. Quando meu pai morreu, eu tinha 6 anos, fui morar logo pro meu avô. Era aquele velho turrão, conservador, que gostava da coisa certa, que dava tapa na cabeça para acordar de manhã cedo às 5 horas, botava para trabalhar, exigia a coisa certa, certo? E depois do meu avô foi o meu tio, a figura que eu tive, assim, que me educou, que era quem eu viajava, né? Eles eram pessoas mais sisudas, assim, sem muita conversa, sem mostrar muito os dentes. Aquele estilo mais antigo, né? Pelo certo e deu, não tem meia palavra. Então, quando era rapaz pequeno, vamos dizer assim, 14, 15 anos, a vontade era avançar, não podia, né? Não podia porque não podia com o tamanho, certo? Só que, quando veio o Bolsonaro, muitas pessoas linkaram a imagem do Bolsonaro com aquele vô antigo, com aquele pai antigo. E depois de mais velho, quando eu comecei a ver de fato como é que era o mundo real aqui fora, eu comecei a dizer, o meu vô tinha razão, o meu tio tinha razão. E o pessoal tá vendo isso agora no Bolsonaro. É por isso que eu acho, é a minha opinião, né? Não sou o rei da verdade, é a minha opinião. Por isso que eu acho que o Bolsonaro é essa figura que todo mundo se identifica. Porque se tu parar para pensar e conversar com muitas pessoas, diz, olha, o Tarcísio de Freitas vai ser melhor do que ele. Porque o Tarcísio é um cara mais centrado, já dá mais sorriso, já é mais político. E o Bolsonaro não é. Só que o Bolsonaro conseguiu, com esse jeito dele, ter esses milhões de seguidores e eleitores, mesmo sendo um ex-presidente, onde ele vai essa loucura, né? Mesmo sendo esse cara sisudo e ruim. Mesmo sendo esse cara ruim. É que ele... E eu não vou... E eu vou te dizer assim, ó, quando alguém me dizia, tu pode ser um político, tá, como? Eu não sou um cara de estar reganhando, dando sorriso para todo mundo, sou aquele que fico falando com todo mundo e puxando saco, desculpa a expressão, né, e tal, mas como é que eu posso ser político? Não, porque a política tá mudando. O povo tá se cansando daquele político velho que dava tapinha nas costas. Que mostra o dedo para todo mundo. E depois não fazia. Entendeu? Promete, a política foi acontecendo. Por que a política foi acontecendo? Porque eu via na política o seguinte.
eu precisava da política para mim liberar os loteamentos. O que eu precisava da política? Eu precisava conversar com aquele do cargo que já era concursado, o outro que era comissionado, ajeita aqui, ajeita lá. Mesmo assim, um montão de gente travando, um porque não gostava de ti, o outro porque não queria ter empreendimento e tal. Só que aquilo ali para mim era natural. E eu conseguia lidar com aquilo ali, vamos dizer, com uma certa maestria. Tinha jogo de cintura, conversava com um, conversava com o outro e conseguia. O que foi acontecendo? Comecei a ver que tinha uma situação lá na área da saúde. Não era para passar ninguém na frente da fila. Mas era uma pessoa que ela não conseguia chegar na consulta certa. Uma hora era isso, uma hora era aquilo. Comecei a ajudar, conversa com um, conversa com outro, tal. Resolvi o problema, certo? E não foi uma coisa tão difícil. Eu comecei, mas o problema não é só na... O problema não é só na obra, o problema também é na saúde. Também tem que fazer essa política. E daqui a pouco eu via que era na educação. E daqui a pouco eu via que toda a prefeitura... Tá? Toda a prefeitura, não só de São João Batista. Quando eu falo prefeitura, é o órgão público de todos os municípios, né? Que eu trabalhava, no caso, Tijucas, Canelinha, São João e Nova Trento, certo? Daí eu comecei a ver que isso daí estava acontecendo com todo mundo, certo? Então tinha que ter esse jogo, tinha que ter essa política de conversar com um para fazer acontecer. Porque na minha empresa é muito fácil eu pegar essa televisão e dizer assim, joga para lá. Na minha empresa, se eu acho que essa televisão fica melhor lá, agora dentro da política, não. Quando eu falo em política, é porque o funcionário público, ele é um político. O funcionário que está lá... A partir do momento que ele assume um cargo público, ele se torna político, né? Tinha que ter a opinião dele. Será que ele vai gostar da televisão lá? Será que a lei permite que essa televisão vai para lá? Então tem uma série de entraves... Burocracia, quer dizer, que eu comecei a ver que eu também tinha um jeito para fazer acontecer. E daí, o deputado me convida, o presidente do partido me convida, o governador me chama lá, a equipe do governador, tu pode ser o nosso pré-candidato. Por que eu não vou? Por que eu não posso contribuir? E quando eu falo em contribuir, é ajudar o povo na educação, ajudar o povo na saúde, daqui a pouco meio de transporte, infraestrutura para a cidade, entendeu? Todo mundo tem algo a opinar, a poder somar, tá? A poder somar no município, né? Mas, Felipe, dentro desse teu olhar, então tu é um cara que começou de baixo, igual a grande maioria, sem muitos padrinhos, pessoas que te auxiliaram, te alicerçaram, foram abrindo os portos, tu foi chegando, foi crescendo no teu ramo de negócio, e hoje o que se abre para ti, a nova oportunidade que se abre para ti, tu, pelo visto que está agarrando, é a política. Então, logo tu se torna oficialmente um pré-candidato se as pesquisas lhe apontarem como um bom candidato a prefeito da cidade, né? Tem uma série de fatores. Uma burocracia que tem que processar até chegar a ser Primeiro tem que acontecer a pesquisa, tem que estar bem na pesquisa. Sim. Certo? Com certeza, se tiver outro melhor no partido, que seja o outro, né? Vou apoiar, com certeza, certo? Depende da minha família apoiar, certo? E os meus amigos, toda a base que eu consegui construir, né? Porque realmente, assim, às vezes não é o nosso querer, né? Mas tem que ver o contexto, a família, amigos, todo mundo tá apoiando, porque às vezes a gente quer algo, mas realmente aquilo ali não é inspirador, não é para nós, né? Talvez tu pode estar envolvido, mas não é tu é o cara que vai ter que estar de frente, não é mesmo? Com certeza. Cara, me diz uma coisa assim, como que tu pensa se chegar a estar de ponta lá na frente dos órgãos públicos? Tá, vamos dizer, tu foi eleito. Tu é o cabeça aí da nossa cidade, tu é o prefeito. Qual é o teu campo de visão? Porque assim, hoje eu trabalho com microempreendedores. O que está na minha volta, é o meu círculo. São pessoas que eu tenho conhecimento. Qual é o teu campo de visão? Porque assim, de nada adianta, no meu ponto de vista, nós temos que ter a sala do empreendedor, nós ter que cuida das empresas dentro de São João Batista, ali perto do Poço São João, ali em cima. Esqueci. CDL. Mas realmente assim, falta um contato mais íntimo com o empreendedor pequeno. Como ajudar ele a motivar, como ele a prosseguir, como facilitar para que o negócio dele consiga persistir, não andar 1 mês, 2 meses e ter que fechar por oportunidade. Nós estava conversando antes aqui, tu desse falar sobre a situação do motoboy, né? Tu fosse motoboy? Fui motoboy aqui dentro de São João, entreguei, ainda entrego, às vezes, né? Praticamente fechasse a tua empresa por um acidente de moto? Por causa de um acidente de moto. Eu nunca andei de moto, a não ser de puxar numa vaca mecânica, certo? Na época de laçar e tal, mas era uma bicha, não tinha nem embreagem, né? E começando, quando eu fui fazer minha prova de motorista, o cara disse, não, já que pagasse aqui, tenta.
me mostrou como é que era, embarquei, fui. Hoje, se pagar para andar de moto, eu não ando, certo? Só que existe essa classe, tá? Na época que eu comecei a minha imobiliária, eu tive a oportunidade do Cláudio e do Alemão, que me ajudaram. Me ajudaram a empurrar, me deram apoio financeiro, me ajudaram com muitas ideias, certo? E eu vejo, vou só dar o exemplo aqui do motoboy hoje, porque é pelo que nós estamos conversando aí, a tua profissão antigamente, né? Que hoje também faz. Eles não têm essa oportunidade, tá? Sei lá, 200 motoboy que tem hoje dentro de São João Batista. Vamos pegar esses 200 motoboy, vamos colocar ele dentro de uma sala, vou estar lá no centro de evento, vamos trazer o pessoal do Sebrae, certo? O pessoal do Sebrae já vai saber mais ou menos o que pode fazer para dar um suporte. Eles vão contar as necessidades deles, certo? Para eles poderem crescer, para montar uma classe, para valorizar eles, para melhorar. Com certeza, toda a classe, professor na educação, enfermeira, médico na saúde, no transporte, motorista de ônibus, tudo tem a melhorar. Ninguém sabe tanto que não deva melhorar mais um pouco ou que não possa melhorar mais um pouco. Se é comigo, contigo, com qualquer um ao redor de nós. E eu vejo o Sebrae, em Santa Catarina, podendo dar um apoio muito grande nisso. Só que tem que aproximar, tem que trazer, fazer acontecer e apoiar. Isso é com o ateliê, isso é com as microempresas que começam as esquentas de sapato. Tem muito microempresário aí que hoje eu estou conhecendo, que eu estou começando agora a andar aí no meio de política, e o pessoal vem e me convida para visitar o ateliêzinho, as esquentas. Então, a gente vê que existe essa necessidade, existe esse apoio no pequeno empresário.